Estamos de volta com As Cunhãs, seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, agora sim, informação completa. Estou ao lado de outras duas cunhas jornalistas maravilhosas. Evelyn Rebouças, você voltou. Mulher, será que eu ainda sei fazer podcast? Eu acho que esqueceu. Maria, olha, foram 10 dias de férias, uns fériasinhas, né, anuais, merecidas da trabalhadora brasileira. Vocês que se adiantaram aí, era para eu ter faltado só um episódio, mas teve a participação do Glauber, né, que não podia esperar. Enfim, aí levei duas... Lira Neto, né? Ai, maravilhoso. As duas entrevistas maravilhosas. E eu peço desculpa pela ausência, mas estou felicíssima de volta. Ave Maria, bom demais. Bom tem demais. Muito assunto acumulado, né? Porque 2 entrevistas, ficou um monte de coisa acumulada para a gente comentar. Coisa demais, né, Inês? Hoje é a Bíblia. Haja assunto, né, Inês Aparecida? Porque acontece as coisas demais, rapaz. A gente pensa que tá tudo bem, nada. De manhã uma coisa, de tarde é outra, de noite é outra. Mas hoje, na informação original, a gente vai conversar muito, né? Vamos conversar sobre o que é possível também, porque até isso a gente tem que fazer uma seleção. Dá conta não. Menina, e um monte de discunha que o pessoal manda. Olha, fale isso, fale aquilo. Tem que ser um episódio só de discunha. Só, de tudo. É lixo, é buraco, tudo. Eles agora resolveram, a gente é o porta-voz da cidade. Pronto, dos bairros, do subúrbio. É bom. Se os gestores estiverem ouvindo, já serve de alguma coisa. A gente fala com bom grado, né? Com certeza. Pois é, gente, a gente tem que fazer uma seleção de assuntos, porque foi coisa demais nos últimos dias. Então, o que a gente selecionou para esse episódio de hoje? Vamos falar da filiação do Roberto Cláudio à União Brasil, que, enfim, estava sendo assim esperado, ele já tinha se desfiliado do PDT, aí pronto, anunciou o União Brasil, desembarcou de vez, com os 2 pezinhos na direita, né, oficialmente. Também vamos falar do evento imenso do PL aqui em Fortaleza, sobre comunicação, com participação da Meta, do Google, dicas para ensinar os patriotas a fazer comunicação digital. Gente, é sério, a gente pegou muito bastidor desse negócio. E, claro que a gente vai tentar comentar alguma outra coisinha, né? Os 6 meses do Evandro em Fortaleza. Umas coisinhas, né? Vamos tentar trazer uma coisinha ou outra, tá? Mas é coisa demais, gente. A gente não vai ter como falar, por exemplo, da fuga da Carla Zambelli. Não vamos ter que falar dessa crise do IOF, do governo Lula. Tem um monte de coisa que a gente não consegue falar. Os depoimentos dos acusados da trama do golpe. Bom demais. Pense. A gente dá só uma pinceladinha para não deixar passar. Mas Ave Maria, já é episódio. Pois a gente está gravando no momento que o Mauro Cid está dando depoimento e estava lá maravilhoso, melhor do que qualquer programa de televisão. Não negou nada. Não negou nada. Mas aliviando para o Bolsonaro. Teve né? movimentos... Acho que é com medo. Eu acho que o Bolsonaro fica olhando para ele e fazendo algum gesto por baixo dos panos, alguma coisa. Eu te mato. Ai, que horror. Pois é, gente. Então, bora conversar, mas antes, vamos deixar aquele recadinho do financiamento do podcast. As Cunhãs é esse projeto de podcast de mulheres, falando de política, falando, né, desse jeito leve, que você conhece há 5 anos e apoia. A gente agradece demais todo o apoio que a gente recebe. E aí a gente reforça que, se você não apoia ainda financeiramente, bora apoiar. Qualquer coisinha já ajuda pra caramba. Tem 3 jeitos que a gente recebe esse apoio. Um é pelo site apoia.se/ascunhaspodcast. O outro jeito é pelo Pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com, ou então pelo Orelo, se você nos escuta por lá. Qualquer valor, gente. Qualquer valor já ajuda pra caramba. E espalha a palavra. Vai, fala, comenta, divulga, fala pros seus amigos. A gente está com quase 30 mil seguidores no Instagram. 27.700. Então, não, filha, 29.700. Falta só 300 para chegar talvez no 30 na quarta-feira, mil. quando a gente tiver com esse episódio no ar, já esteja com mais 300, só falta 300 para lá, para ficar 30 então, mil. Assim, a gente agradece demais que são vocês espalhando a palavra e faz alcançar toda essa gente. Nunca a gente funcionou nada, que a gente não tem dinheiro de certas criaturas lá que vivem funcionando, não né? é? A gente é liso mesmo, é só... É tudo orgânico. Só a nossa beleza. Exatamente. Nosso charisma, nosso charme. Pois, gente, obrigada demais e continua apoiando e espalhando a palavra, tá bom? Então, agora sim, bora começar. Vamos começar pelo Roberto Cláudio. É impressionante, eu fico de cara. Eu estava no Rio de Janeiro no evento do Festival 3i, que é promovido pela AJOR, Associação de Jornalismo Digital, do qual nós fazemos parte e tudo. E aí encontra lá um curumim do Rio de Janeiro, o Luiz Henrique, falando que disse que você já falou, mandou cheiro para ele, vamos dar o cheiro aqui, ó, já no começo do episódio.
E aí, ele falando como ele conhece mais a política do Ceará do que a do Rio de Janeiro. Olha aí, tá vendo? Né? Um carioca que conhece. E assim, o Roberto Cláudio ficou muito conhecido dos nossos curumis, a gente falou muito dele, teve toda aquela saga desde a eleição do Eumano e tudo mais, tudo que aconteceu. E agora chega nesse resultado. O ex-prefeito de Fortaleza, que ficava abraçadinho com o Camilo Santana na época da pandemia, falando, vão para casa, fica em casa, né, durante a pandemia, né, mandando as pessoas se vacinarem, agora está no União Brasil. E não só no União Brasil, não é só estar no Partido União Brasil, mas está ao lado de figuras negacionistas como André Fernandes, o Caramelo, o inspetor Alberto, que pegou o porco pelas orelhas e ameaçou matar, né? Estava fazendo aquela performance de ameaça contra o Evandro Leitão na eleição passada. Enfim, está com a renca completa. E se orgulhando disso, e orgulhoso e convicto, você não vê um constrangimento naquela cara. Inês, conta um pouquinho como é que foi esse movimento. Só para começar, constrangimento, eu botei assim uma foto dele na Camila, tu perdeu. Ele, no dia 1º, que foi a abertura das festividades do Pau da Bandeira, lá em Barbalha, em homenagem a Santo Antônio, aquela coisa tradicional, estava lá toda a mundiça da direita. Da direita, até esquerda. Para Roberto, não, mas eu estou falando da direita, da direita do Roberto Cláudio. Roberto Cláudio, Capitão Wagner, inspetor, todos lá numa foto da igreja. Agora, ali só quem é católico, pelo que eu sei, é o Roberto Cláudio. O resto tudo é evangélico. O que é que estão fazendo lá nas imagens, né? Que eles têm horror a imagem, mas estava lá, tudinho. E o riso do Roberto Cláudio. Aí eu peguei e postei no meu perfil do Twitter o seguinte: vocês já acham que esse risinho é constrangido ou é de felicidade? Porque eu achei o riso dele vinha assim. Meio amarelo. Tá? Assim, Aí todo mundo, nada, ele tá igualzinho, pinto no lixo, ele tá feliz, ele tá... Maioria. Aliás, quase os comentários eram que ele estava muito à vontade naquele... Agora, eu não achei de ser aquele riso assim, sabe? Tudo de mão dada. Menina, era uma coisa horrível. Aí eu comecei a ver o que os atuais best friends dele diziam dele no tempo da pandemia. O menor nome que chamavam o Roberto Cláudio era Safado. Esse inspetor Alberto chamava ele de Safado, assim, irado, safado, ladrão, que deu, onde é que você tá botando esse dinheiro? Duvidou dele da história do hospital de campanha. Tudo Carmelo, duvidava. só o que ele fazia, não era? Também. Era ficar invadindo o hospital de campanha para ver se tinha gente internada, se era verdade. Isso, todos que estão agora abraçados nessa linda foto, era todo mundo assim com as mãos assim, fazendo, sabe? Isso. Todos, o nome que chamava o Roberto Cláudio era Safado. Aí, outra coisa que eu achei muito interessante também foi ser dito, que ele se encontrou com o Bolsonaro, né? Que houve uma empatia. Como é que tem uma empatia com o cara daquele? Uma empatia que o Roberto Cláudio, uma empatia com ele, que como você acabou de dizer, que durante a pandemia era uma dupla, era uma parceria, ele e Camilo Santana, em prol da ciência, da vacina, de ficar em casa, do lockdown, tudo. E agora ele tem empatia com um genocida, né? Que foi o responsável mais de 700 mil mortes. Tá entendendo? Que empatia é essa, cara? Eu fico horrorizada. Além do que, ele ainda está, para tu ver como a pessoa, né, baixo nível, ele está sendo estudado, né, Roberto Cláudio? Ele está sendo comparado com o Eduardo Girão. Para ver quem é o mais direita, quem é o que vai ser escolhido para candidato a governador. O Girão tá com um pouco de ciúme, né, Evelyn? Viu, Evelyn? Escreveu um artigo muito recentemente no aí, jornal O Povo, dizendo ficou chateado? Ficou chateadinho, né? Porque o Roberto Cláudio desembarca nesse grupo como uma promessa, né? Como o possível e o provável candidato a governador do estado, dentro desse grupo de oposição de direita / extrema-direita, que é uma coisa que eu gostaria de pontuar. Eu também. Não é uma adesão com pessoas de direita. Não é uma migração, um pezinho que estava aqui no centro, vai para a direita. Não. É uma adesão e um desembarque dentro de um grupo de extrema-direita, um grupo radical, antidemocrático, que nega as instituições, que ataca as instituições, que é contra a ciência, enfim, eu não vou nem me alongar, né, nas adjetivações do que representa esse grupo. Então, não é uma transiçãozinha, sabe, fisiológica, é a adesão e o fortalecimento de um projeto político nocivo, antidemocrático. Então, mas isso deixa é uma coisa... eu só dizer aqui, essa história ainda do Giroquina, com o ciúme do Roberto me Cláudio. Me empolguei e não disse o que ele falou. Mas deixa eu dizer, eu tirei o trecho. Giroquina sobre o Roberto Cláudio. Quando ele soube, né, que ele e o Roberto Cláudio estão
sendo avaliados para quem seria o melhor nome como candidato a governador dessa extrema-direita. A locomotiva das mudanças só deve ser puxada pelos autênticos conservadores de direita e sem acordões para emplacar projetos pessoais. Ou seja, só aqui ele diz que o Roberto Cláudio não é autêntico, e que só quer um projeto pessoal. Né? Aqui já Muito foi bom. traduzindo, né? Só vejo essa representação no PL e no novo partido dele, de Eduardo Girão. Até porque não participaram das últimas gestões aqui. Ou seja, o PL nem o novo participaram das últimas gestões. Quem participou? Roberto Cláudio, o menino pequeno. Não, né? Pois olha, aqui nesse trechozinho aqui, ele resume tudo, né? Ainda botou assim: ele não é que o PL e o Novo não são responsáveis pelo caos que se transformou a Terra da Luz. A Terra da Luz que se transformou nas trevas. Olha. Se botando. Pense num candidato. Foi. Aí vai ganhar voto, né? Não vai dar Girão para governador. Não, ele está se colocando, filho. Ele sabe que não vai ser candidato ao Senado, ele não tem chance nenhuma, e aí ele está tentando ver se consegue alguma coisa, porque o Novo, se não morre, né? Assim, o Novo precisa eleger mais deputados, precisa ter uma bancada, senão vai morrer. Tem a cláusula de barreira. Porque ele foi depois que foi eleito. Isso, né? que aí ele migrou. Ele migrou. Exatamente. Mas eu acho legal também a gente notar aqui a briga já dentro da Exatamente, direita. já tem uma disputa interna. Né? Já tem a disputa E ele interna. atiça uma contradição e um estranhamento que com certeza a galera de lá, né, tá olhando o Roberto Cláudio. Claro que tem toda aquela cena pública de acolhida, de felicidade, porque a chegada dele fortalece mesmo a oposição, isso é indiscutível. Claro. Fortalece, é uma aquisição importante. Mas que vai ter patriota bolsominion olhando assim, não, esse aí mesmo não, isso é, né, um oportunista. Essas contradições nas linhas bem traçadas. O Girão atiça essa desconfiança aí que naturalmente vai ter. Aí eu sei que não só o Roberto Cláudio, mas, gente, né, o pessoal, as florzinhas, né, a galera dele fica falando, vocês ficam detonando que o Roberto Cláudio foi para a direita, ou tá indo para a direita se aliar com esse pessoal, mas não falam nada do PT. Quando é o PT, tá tudo bem. O PT tá aí junto do Júnior Mano, tá aí junto do Yuri Paredão, tudo ex-bolsonarista. E aí vocês não falam nada. Peraí, vamos fazer uma análise. Né? Bora botar os pontos nos is. A gente sempre reclama e fala mesmo dessas questões relacionadas a Júnior Mano, Yuri do Paredão, enfim, esse pessoal que não tem uma base ideológica, que eles vão de um lado para outro, mas eles decidiram vir para o governo. São dissidentes do bolsonarismo. São eles que são dissidentes. Fisiologicamente, é claro, né? Por interesse político. Né? O governo precisa de apoio na base, precisa de uma base para aprovar, e a gente sabe disso. Essa história do Centrão lá no Congresso Nacional é muito conhecida. Tá? Agora, o outro lado dessa história. Quando o Roberto Cláudio, beleza, ele tem todo o direito de ser oposição ao grupo do Camilo Santana, Elmano, etc., aqui no Ceará, e como a gente já também repete muito, Ebele principalmente, é bom ter uma oposição. Uma oposição forte, interessada, que realmente seja diligente, que aponte os erros. É muito bom. Mas por que ele tem que ir para a extrema-direita? Por que ele não lança um grupo de direita, que seja centro-direita? Centro-direita, né? Pois é. Por que ele não lança? Por que ele não banca isso? Com a lama da política local. E não é simplesmente, vamos juntar esses nominhos. É o pessoal da Arminha, é o pessoal antivacina, é o pessoal que desmantelou políticas públicas muito importantes. Toda a política pública de assistência social, que tinha lá o cadastro único, estava uma bagunça, estava uma zorra, teve que ser refeito no governo Lula. Porque eles destruíram tudo. Era As só políticas culturais, vamos se lembrar também. Acabou com o Ministério da Cultura. Direitos humanos, tolerância religiosa, sabe? Tudo que há de mais... Tudo que é atrasado, tudo que é medieval, esse povo tá, e o Roberto Cláudio tá lá dentro. E a cereja do bolo, que a gente está assistindo agora o julgamento, o golpe, a tentativa de golpe. A gente viu isso acontecer. Não foi uma ficção. Esse pessoal liderou. Assim, aqui do Ceará teve a participação direta do André Fernandes. Ele atiçava o pessoal, ele aparece. Ele fez piadinha, né? Ele fez piadinha com o negócio da invasão do 8 de janeiro. Tudo. Então, assim, ele só não é investigado mesmo também, porque não entrou nessa história, porque é parlamentar. Tá protegido. Mas, assim, essa é uma questão muito importante. Quem foi para esse lado foi Roberto Cláudio. Para que ele foi? Ele não precisava, não.
Não precisava. Se juntasse com o Tasco, o Ciro, vamos fazer uma oposição real e verdadeira e democrática. Mas não. Camila, quantas vezes nós falamos aqui, ano passado, daqueles acordos... Tu, principalmente, eu tinha ódio. Os acordos que até o de Assis explica. Não, é porque é acordo, é compromisso. E a gente metia o pau aqui. Sim, do PT. Aí não ouve não, só ouve o que querem. E é muito diferente. Foram eles que foram pro lado, digamos... Eles que foram para a esquerda, digamos. Não foi a esquerda que se jogou para eles, Exatamente. não. Porque aceitou Júnior Mano, pronto, foi o Júnior que quis. Aceitou Yuri Paredão, foi o Yuri Paredão. Aceitou o filho do menino lá do Iguatu, foi eles que quis. Pois é. Não Sim. foi o PT que foi para lá, para a direita, não. Mas eu acho errado também, eu devia dizer, eu acho errado. Assim, Eu acho o errado. grupo político que está no poder não é imune a críticas e nunca vai ser. A gente tem que criticar, inclusive sobre essas incoerências que são nítidas, Quantas claro. vezes metemos Mas um pau assim, aqui nessa não é um grupo que... atitude do Camilo com o Onélio botar para ser tribunal Agora, de contas? o Camilo, Oxi. ele foi linha de frente na defesa da vacina. Foi. Ele e o Roberto Cláudio. Juntos, em Ele, parceria. Roberto Sabe? Cláudio, Ele todo foi santo linha de dia frente Era uma live. e foi perseguido pelo Bolsonaro. Camila, eu Então, acho... assim, a gente não pode esquecer dessas coisas. E outra coisa, essas incoerências, essas viradas, né, ideológicas, isso para mim é o menor dos problemas. É. Ele podia ter virado para onde ele Isso. quisesse. O problema é que ele passa a fortalecer é um projeto antidemocrático. Isso. E quando a gente fala de antidemocrático, gente, a gente está falando de respeito à diversidade, respeito aos direitos humanos, Isso. respeito à cultura. Esse é um projeto destrutivo, anti-institucional, e é a isso que essa turma está se aliando. As incoerências, né? Aquela frase lá, política é dinâmica, é como uma nuvem. Você está aqui hoje aliado de quem você brigou ontem. O problema não é esse. O problema é com quem essa galera está se juntando e fortalecendo, e pedindo voto e defendendo candidatura. Meu Aí irmão. fica outro É uma também tem decepção. gente que insulta. E o vice-presidente, o Alckmin, que falava mal do Lula. Mas Mas se foi o problema o Lula não foi fosse pro lado esse- do Alckmin, não. O Alckmin é que foi para lá. Mas o problema não é nem esse, Olha né? A Olha a incoerência. diferença. E meu os dois povo. Olha a jogavam na diferença. democracia. Os dois foram adversários Olha a políticos na diferença. democracia. Isso, me que poupe. tem que fazer. Fernando Henrique Cardoso também era adversário Na na democracia. democracia. Quando chegou na hora Com H, que base na ele viu democracia. o perigo de voltar o coisa ruim, o cramunhão, apoiou o Lula. Exatamente. Te lembra? Agora, Em 22? eu queria fazer uma sugestão de leitura. Eu li nessa segunda-feira no Jornal Povo o artigo do professor Cleiton Monte, muito bom, Ótimo. falando sobre a falta de projeto. Beleza, eles se unem, né, à direita, se fortalecem, querendo ou não. Apesar do Lira até fala, né, o abraço dos afogados, que é um bando de derrotados, mas são derrotados por muito pouco, né? Todos eles tiveram uma performance interessante aí, à extrema-direita. Mas o que o Cleiton fala, e é muito interessante, é que não tem um projeto. E as contradições do projeto, elas vão vir à tona. Como é que você junta um Roberto Cláudio, que a preço de até Médico. ontem, né, um médico, né, até onde a gente conhece, não é um cara que contraria as instituições científicas, não é um cara que desrespeita decisões judiciais, não é um cara que atacou o sistema de urna eletrônica. Como é que eles vão conciliar o discurso e a prática com esse grupo extremista radical? Qual é o projeto alternativo? Porque esse blá, blá, blá de salvar o Ceará é my eggs, assim, como eu diria, Total. nas rodas de conversa. Total. É o quê? My eggs. Ai, Mulher, Ixi, pelo amor, aqui é inglês. pelo amor de Cristo. Então, essa falta de projeto e fazer a crítica, eu até falei no meu comentário no Instagram, Roberto Cláudio vinha fazendo uma crítica pertinente, faz críticas pertinentes, coloca questões importantes. Ele tem falado muito, por exemplo, sobre números relacionados à redução da extrema pobreza, que no Ceará não avançou tanto quanto outros estados. Diminuiu, mas avançou em ritmo menos acelerado. De fato, ele faz críticas pertinentes. Só que como é que eles vão? Que projeto em comum esse grupo vai apresentar? Eu não vejo. nem Como, vejo também, sabe? Só ódio, mágoa, rancor. É o que tem. É o que o Roberto Cláudio... E vamos E falta de lembrar, projeto. quando E eles, falta de projeto. eles batem muito na questão da segurança e da violência, e o que a gente vê é uma ligação de muitos grupos da extrema-direita com o crime, com milícia, com liberação de arma, enfim. Isso aí também a gente já falou com E lá todas as letras ali, várias vezes. Aqueles que avançaram da Marina Silva, por quê? São Ave ligados a Maria. quê? São ligados a quê lá no norte? É. Lá no Amazonas?
Não, fala não, daqui a pouco eu vou todo tipo de preso. porcaria. Inês, e o PDT nessa história? Porque, assim, querendo ou não, o Roberto Cláudio, de fato, era um grande quadro do partido. O partido já tinha se esvaziado muito, né? Depois do rompimento aí do grupo do Cid Gomes, teve uma debandada, muita gente foi pro PSB, quem pôde ir, né? Quem não conseguiu ainda tá doido para sair. Como é que vai ficar o PDT, mulher? Morreu de vez? Menina, a gente já falou várias vezes isso aqui no episódio. Aí, uma pessoa dos quadros do PDT, o Roberto Viana Júnior, foi até colega da época, no Colégio Estela Calma, Maris. vamos com calma. Eu conheço, me lembro do Roberto Viana, menino jogando futebol. Não lembro de mim, não, Roberto? Lá no Estela Maris, nas quadras, ele com a camisa toda É muito suja bom do que todo futebol mundo do aqui se recreio. conhece de um jeito ou de Fortaleza, outro. Nossa desse senhora, é o tamanho. ovo de codorna. Eu Aí quando adoro eu isso. vi o menino adoro, na adoro. Secult que ele não foi... Foi. Quando sei. o Elpidio, o irmão, saiu da Secult ano passado para se descompatibilizar e candidatar-se novamente, o Roberto Viana assumiu a Secretaria de Cultura da Prefeitura ainda do Sarto, como pedetista, né? Era um quadro do PDT, ele é muito ligado ao André. Aí ele falou comigo, Inês, é porque vocês falam muito no PDT e tal. Eu digo, sim, a gente quer saber como é que vai ficar. O PDT vai morrer mesmo, a gente vai enterrar, fazer, né? A cova do partido. Aí eu disse assim, pois, Roberto, diz aí, diga aí o que é que está acontecendo no PDT, já que você é de dentro, ele é uma pessoa do PDT, mesmo raiz também, né? Faz já tempo, desde o movimento estudantil que ele já era pedetista. Aí ele mandou um áudio para a gente, eu achei legal, eu achei bem explicado. Olá a todas as amigas cunhãs aí, um forte abraço, é bom poder ter um espaço e participar com vocês nesse canal de diálogo tão importante para o jornalismo do nosso estado, nacional também, claro, né? E sempre muito bem orientado com convergência, obviamente, ali de posições mais progressistas à esquerda, e eu sempre, quando posso e quando não posso também, acompanho ou ao vivo ou depois, mas em especial um abraço à minha amiga Inês. Mas o PDT do Ceará, ele realmente, desde 2022, ele vem passando por alguns momentos bem delicados, né, onde a gente virou ali o centro de boa parte dos acontecimentos políticos locais, né, e até nacionais, né, pela importância que o partido tem, né, tanto na conjuntura nacional, né, em especial também no Ceará. Né, naquele momento, né, a partir de 2022, o PDT era o maior partido do Estado, né, o PDT tinha mais de 60 prefeituras, incluindo a capital, um senador, a maior bancada federal, a maior bancada estadual, né, o Ciro, um previdenciável ali que vinha numa experiência anterior, né, com mais de 13 milhões de votos, então uma figura que continua com relevância nacional, né, e naquele momento houve ali uma crise que tem sido, né, aprofundada. Mas o que eu costumo dizer, que é uma crise que nunca foi uma crise do PDT, porque não há uma crise de consciência de política ou de consistência no se tange a programa, né, a posição à esquerda ou à direita, não, né? Essa crise é uma crise ali que está muito mais ligada à questão do poder, né? O poder e suas sucessões, o poder e tudo ali que tem em volta do poder, né? Que como disse, o PDT estava como um grande partido, né? O mais, umas aspas aí, poderoso, digamos assim, né? Nessa conjuntura. E de um tempo para lá, né, houve um desentendimento de posição, né, principalmente ali no ala do que o Roberto Cláudio junto com o Ciro defendiam, outro entendimento ao Cid Gomes também que defendendo, e tudo isso acabou que nesse momento, né, a gente tem algo muito delicado, né, e um fato extremamente novo que é a saída do Roberto Cláudio, né, mas o Roberto é um cara que assim, a gente admira e tudo, mas como eu disse anteriormente, as nossas convicções, posições progressistas de programa, elas não estão em xeque, então é impossível a gente aderir, enquanto partido político, ao movimento que o Roberto fez, né, ali numa posição de se aproximar com a direita, uma direita que inclusive combateu ele, né, combate a nós organicamente, e o nosso programa, né, pensando o mundo, Brasil e Ceará, é completamente antagônico, né, não tem como um abolicionista sentar para conciliar com o escravocrata, então assim, o PL é tudo de mais regressivo, a história do Brasil, do Ceará, e não há conciliação de aliança com esse tipo de gente. Então, essa opção do Roberto Cláudio é uma opção, né, do campo pessoal, deve ter uma possível saída dos demais parlamentares, que são hoje estaduais, deputados estaduais, são realmente muito mais próximos a ele do que de uma linha ideológica do PDT, né, estão mais ali subordinados à posição do Roberto do que uma posição do PDT, né, porém a gente já está acostumado com isso há muito tempo, há algum tempo, digamos assim, né, o PDT foi um partido que já houve algumas crises anteriores, né, crise aqui lá atrás com o Lúcio Alcântara, né, que acompanha a política há mais tempo, né, que foi eleito e não sequer chegou a assumir
assumir o mandato pelo PDT, né, e outras mais aí na história do partido, e creio que agora é um momento de acreditar em novos caminhos, né, de reestruturar os movimentos sociais, de reconectar a base, né, de dialogar realmente com aqueles que pensam programaticamente com o partido, não que vem para usar e fica mudando de partido como se muda de roupa, né, não é o caso de todos os companheiros, mas há alguns aí que a gente evidencia muito esse tipo de construção, né, bem, digamos assim, emblemática dentro desse sistema que está aí, e creio que uma coisa eu posso afirmar a vocês, né, fazendo parte da direção do partido nacional, estadual, para a direita nós não vamos mais com perigo nenhum. Isso é uma decisão nacional que vai caber a todos os municípios também tomar, todos os estados, e assim, acho que o nosso presidente André vai abrir um diálogo aí com o governador Elmano, né, tem assim as coisas caminhado, né, e creio que dialogando se abrirão novos caminhos, né, porém eu acho que a posição atual do PDT é de marcar posição de não ter conversa com o PL, de não ter conversa com essa extrema-direita e abrir diálogos nessa frente mais progressistas, que inclusive, né, cabe sim algumas autocríticas e críticas, mas, né, com completamente um viés mais democrático, mais humanista, que é isso que a linha do PDT, mesmo com as divergências aí do PT, teoricamente a gente está muito mais próximo do que com esse campo do PL. Assim, fortes as falas, né, Não do é? Roberto. Então, está posicionado, né, considerando a história do partido e toda essa trajetória. Mas que vamos e convenhamos, é um golpe muito grande. Se a ala do Roberto Cláudio toda sair, porque eu lembro quando o pessoal do Ciro, e claro, o Roberto Cláudio foi junto, entrou no PDT, o PDT era um partido aqui pequeno, que tinha como principal liderança o Heitor Ferrer, né, deputado que teve Heitor que sair, Ferrer, que acabou saindo porque não tinha, era inconciliável, né, ali a relação com os Ferreira com Ferreira Gomes. Gomes. Ele chamava nem PDT. O PDT foi entregue aos Ferreira Gomes e eu vou sair. Isso. Aí saí. E era uma figura histórica do PDT. Demais. Né? Então, nesse momento, é quase um movimento inverso, né, do que tinha acontecido naquela época, só que sem uma liderança forte como era o Heitor, né? O Heitor foi candidato a prefeito, teve uma votação imensa naquela época pelo PDT. Enfim, é diferente, né? Tem um desses da turma do Roberto Cláudio, que é deputado estadual, que é até de Maracanaú, ele vai para... Já soube que ele vai para o PL. Certo. Não vai acompanhar Tem o pessoal Roberto, que já vai direto já pro vai PL. direto, não vai nem passar assim, limpar os pés lá da União Brasil, não. Vai entrar direto o Francildo, o que é do Maracanaú, certo? Ele vai direto para o PL. Agora, falar aí na fala do Roberto, achei maravilhoso quando ele disse como é que pode conviver os escravocratas, né, e o abolicionista. É a mesma coisa que fosse naquela época. Como é inconciliável, né, unir projetos diametralmente opostos, né? Alguém que tinha um discurso progressista, democrático, né, se juntar com quem... Agora, o Roberto Cláudio, outra incoerência... Mas Inês complementa a fala dele, porque ele fala que o André Figueiredo... Ele disse que o André Figueiredo vai negociar com o Elmano, porque realmente, inclusive, ele ressalta que há muitas críticas a se fazer ao PT, a esse grupo, mas que jamais ia para o PL. Jamais o PDT, o partido, vai para a direita. Prefere fazer... negociação, fazer acordos. Digamos acordo, não é a palavra. Dialogar. Ele fala bem, vamos dialogar com o governador Elmano. O André Figueiredo vai falar com não vão para esse lado da direita. Então, vai ficar o PDT mesmo na direita. Esse pessoal que vai sair não vai ser mais PDT. Lucinildo vai para o PL, eu acho que aquele Queiroz... E o Antônio Henrique, que é o irmão do Sarto, acho que também vão acompanhar o Roberto Cláudio, né? Para o União Brasil e pronto. Sim. Acho que o PDT vai ficar agora um PDT pequeno, mas um PDT ainda progressista, com esse André, esse menino e outros, né? Tentando se virar e tem ainda, tem que se lembrar do Mauro Filho. Mauro Filho é eleito deputado federal pelo PDT. E ele não saiu ainda. Talvez fique nesse PDT que vai... Né, que vai ficar. Agora, engraçado Tudo vai depender muito também das articulações, porque o partido é muito pode pequeno, ser que ele vai para o PSB morrer sem por causa dos votos da eleição. Né, exatamente. Da cláusula de barreira. O Cid está de braços abertos para receber, né, Mauro Filho? Sempre foram muito amigos. Agora, o Roberto Cláudio também justificar que sempre teve um confronto com o PT. Meu povo, quando? Nunca.
Apoiou, sempre apoiou, foi apoiado pelo PT, foi apoiado para ser prefeito pelo PT. Não, teve o confronto direto quando ele disputou com o Elmano para prefeito de Agora, Fortaleza e tudo mais. Mas estou te falando do passado. Ele dizer que sempre teve embate. Nunca, Eble. Foi agora, em 2020, quando escolheram o Elmano e ele foi candidato pelo outro lado. Eu diria que nunca foi uma relação 100% tranquila, mas era uma relação de convivência. Tinha ali a oposição do grupo da Luiziane, mas o Camilo era super amistoso, inclusive Demais. apoiava assim, o segundo turno do Roberto Cláudio, a segunda eleição, né? A reeleição do Roberto Cláudio. A Luiziane era candidata, foi abandonada, não Exatamente. teve apoio do Camilo. Então, enquanto foi conveniente assim, para ele, havia uma proximidade, havia. né? Deixou de ser como é natural Pois a gente dessa tem que política. lembrar disso aí. O que tem que lembrar é que o Camilo, o PT, Isso. ficou... O PT do Camilo, do o PT Camilo e do tá. Guimarães, todos apoiavam o Roberto Afastou Luiziane para apoiar E Roberto depois, Cláudio. isso. Apoiar Sarto na eleição de 2020. Apoiaram o Sarto, exatamente. Ora, mas Largaram nunca a teve Luiziane embate. e apoiaram o Sarto. Não, mas isso aí ele está dizendo agora para os amiguinhos dele da extrema-direita, tá entendendo? Não, eu sempre tive embate. Cadê? Agora, porque ele pode dizer que apoiar Bolsonaro, alguma vez ele fez campanha? Fez, não. Se apoiou embaixo dos panos, mas nunca fez. O que a gente sabia era que Roberto Cláudio Eu queria não tinha trazer embate. o Eunício Oliveira, que tem a história de que o Roberto Roberto Cláudio Cláudio traiu ele, né? apoiou o Eduardo Girão por baixo do pano naquela eleição ao Senado. O assessor, cadê o assessor do Eunício? É o Davi. É o Davi. Davi. Traz o Eunício. Bora, cadê o homem para ele contar tudo aqui pra gente? Isso. Bora. Agora vamos falar, mantendo a direita aqui. Fortaleza foi cenário de um big evento do PL, com Michele, com Deus e o Mundo, com o Carlos Bolsonaro, com o Bolsonaro. Foi Deus e o Mundo para falar de comunicação. E com as big techs aqui, tava Google, tava Meta, tava o CapCut ensinando técnicas bem avançadas para o pessoal usar a inteligência artificial. Um negócio assim, chamou a atenção do Brasil todo, teve matéria, reportagem, teve todo mundo assim, meu Deus. Gente, conta um pouco. A Eble ficou assim, mulher. chocada com essa história. Chocada. Eu Eu fiquei. queria ter ido, Não porque tive eu coragem. acho que eu sabia que seria um evento proveitoso e politicamente importante e interessante. muito. Mas se a gente fosse, a gente levava. Pois eu também ainda levava pensei, sabacu menina. lá. Ainda A gente tomei- ia levar um sabacu. Levava Ei, sabacu. eu ainda tomei um banho, eu disse, eu vou, não vou, eu vou, Eu não já vou, tava não fora. vou. Né? Porque aí se me reconhecesse lá, eu levava uma Botar um óculos escuro desse, tava uma máscara daquela. Óculos escuros, só se eu Tava gosto de não. burca. Não, primeiro que tu não ia aguentar, teus olhos iam revirar, fazer. Era. Iam revirar de um jeito que tu não ia aguentar. Tu ia sair de lá espancada ou tu ia dar em Espancada. alguém. Não. E eu já estava fora, já tinha viajado. Foi no dia 30 de maio, segundo Seminário Nacional de Comunicação do Partido Liberal, né, no Centro de Eventos, em Fortaleza, certo? Inês, Camila, a Michele não participou. Ah, a mas Michele não veio tava. Bolsonaro, Não, veio não, veio Carluxo, obviamente André Fernandes, essa nata do PL aqui cearense, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, também participaram, vários parlamentares, e, como você disse, o principal, né, quem estava de peso institucional era a galera das plataformas, das grandes plataformas. Meta, né, que controla o Instagram, o Facebook e o WhatsApp, apenas Google. Então, essa galera estava toda aqui para quê? Para ensinar os bolsominions, os patriotas, a utilizarem as ferramentas disponíveis de inteligência artificial, né, de falseamento de imagem, de criação de imagem. Então, toda uma estratégia de propaganda política foi repassada em oficinas, em workshops para essa galera. E, meu povo, tinha muita gente da capital, gente do interior, tinha gente ligada ou não a partidos políticos, tinha de tudo. E um detalhe, tinha umas cadeiras lá na frente do salão que eram reservadas a autoridades. Aí, tá As vendo? autoridades, quem eram? Influenciadores. Nesse evento, as autoridades eram os influencers da direita. E é Então, verdade. era um negócio da extrema-direita, né? Que era um negócio assim, então, voltado mesmo para a comunicação. E a gente teve a sorte de ter um colega nosso, uma amiga nossa, jornalista Sérgio de Souza, Amicíssimo. doutor em comunicação, meu colega de doutorado, meu amigo de trabalho, que participou do evento, né, como jornalista. Mas, assim, um detalhe, ele foi como jornalista pelo Intercept Brasil, mas foi credenciado como participante. Então, ele estava lá infiltrado
Entre os patriotas. Ele tava de mulher. patriota. Gente, eu vou logo dizer que Mas a a roupa? história melhor que eu achei foi que o Sérgio chegou neste evento, foi pedir uma informação lá para um patriota. Aí, companheiro, mulher, se entregou. Esse patriota usa essa palavra. O patriota No olhou primeiro minuto presente lá, já ia se... Menino, eu só me lembrei daquela Ser cena. descoberto. Daquela cena do Bastardos Não, e agora Glórias peraí do só um filme. minuto. E a roupa do Sérgio? Porque patriota não se veste como ele se veste, Não, não. Serginho, mas ele tava Como é que arrumadinho. ele foi? Tava? Serginho foi neutro. Ai, Foi foi neutro. neutro. Ele até pensou em ir de camisa do Brasil. Não, ele Não, vou exagero. aqui Não, neutro. aí é over, Pra né? meio que passar meio É. despercebido, né? Então, gente, ele mandou Mas ele não uns foi nada áudios. discreto. Ele tava falando depois também que ele ficou incentivando o pessoal, Não. gritando mito! Meu filho, ele tinha que se infiltrar ali, né? Então era volta capitão, viva o mito. Ele encarnou o personagem. Ele encarnou. Mas ele se traiu, mulher, na hora de chamar o outro lá de companheiro. companheiro. Chamar de companheiro não dava. Em tempo de ser descoberto, eu falei pra ele, Sérgio, isso é a cara daquela cena do Bastardos e Inglórios, que tem um judeu infiltrado lá entre os nazistas, Nazista. que um deles se entrega fazendo o número 3 do jeito errado, né? Fazendo como judeu. Pronto, Sérgio, tu em tempo de ser descoberto. Mas vamos lá. A gente pediu alguns relatos dele sobre o evento, de bastidores, e ele conta um pouquinho como foi este pouquinho, momento. não, muito. Não, ele mandou uns 500 áudios, eu tive que selecionar. Mas vamos lá ouvir um pouquinho o Serginho. E aí, minhas queridas e amadas cunhãs, olha, é muito bom estar aqui de volta com vocês no podcast. Dessa vez estou aqui para contar essa minha experiência, né, de participar do seminário do PL, na verdade, o segundo Seminário Nacional de Comunicação do Partido Liberal. Então, eu fui participar desse congresso pela imprensa, mas, na verdade, eu fui disfarçado, né? Eu fui contratado pelo Intercept para fazer essa cobertura, do Intercept Brasil, mas, ao invés de ir credenciado como imprensa, eu fui credenciado como participante mesmo, para ficar lá no meio da galera, como um disfarçado, né? Como um patriota disfarçado, um bolsominion. E aí, esse papel eu tive que assumir. Eu confesso que inicialmente foi um pouco difícil, mas aí eu fui me acostumando. Depois eu acho que eu já estava me dando um ótimo patriota ao longo do evento. Então, esse evento aconteceu no dia 30 de maio. Foi um evento focado na comunicação, nas pessoas que trabalham na comunicação, ligadas a esse mundo conservador, né? Ultraconservador, é do Partido Liberal, mas não necessariamente todo mundo que estava ali era filiado ao Partido Liberal. A gente via que tinha gente de todas as idades. Então, eu estava perto de vários jovenzinhos mesmo, super empolgados. Tinha criança, tinha famílias, tinha muitas pessoas de mais idade, tinha umas senhorinhas bem empolgadas também. E tinha muita gente também que a gente percebia que era ligada a partido, especialmente do interior, né? A prefeituras, ou então a candidatos ou políticos do interior e da capital, né? Eu falo do interior porque alguns levaram faixas e eu até fotografei, ajudei eles a fotografar eles segurando as faixas lá dos seus municípios. Então, o evento, ele já havia divulgado desde o início a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, isso por si só já atrairia muita gente, que eu acredito que muita gente estava ali simplesmente para poder estar perto do seu mito, né? Mas, além dele, estavam, né, presentes o filho, Carlos Bolsonaro, que foi o responsável pelas redes, vem sendo o responsável pelas redes, tanto dele como do pai, de Jair Bolsonaro. Ele foi uma pessoa que conseguiu construir uma comunicação realmente efetiva, que alcançou milhões de brasileiros. Ele conseguiu encontrar uma linguagem que viralizasse. Então, ele foi contar essa experiência dele à frente das redes, tanto suas quanto do pai. Curioso que ele mostrou a quantidade de plataformas, né? Cada um deles tem cerca de 15 plataformas e ele cuida de todas. E ele falou que realmente é uma dedicação quase que exclusiva a isso. Ele passa boa parte da vida alimentando essas redes, né? Além desses dois, né? Estavam vários políticos locais e nacionais. Estava a presença do candidato, que foi candidato a prefeito aqui em Fortaleza, André Fernandes, que foi uma das figuras mais aplaudidas lá do evento, e vários outros parlamentares, né? Além do presidente do PL, Valdemar, e várias outras pessoas. Na frente, é curioso isso, né? Destacar que o evento foi focado na comunicação. Então, a parte à frente do palco, as cadeiras que são cadeiras reservadas, elas eram cadeiras reservadas para autoridades, e essas autoridades eram os influenciadores. Tanto é que eu consegui ficar bem à frente dentro da área que era reservada para os anônimos, né?
E a gente estava tentando, brigando, eu estava realmente me fazendo de patriota, estava brigando, a gente consegue ficar aí mais na frente, e as pessoas que estavam na organização, eles reforçavam, olha, quem estiver aqui nessas fileiras, que estão etiquetadas com o nome de autoridades, e não for influenciador, a gente vai ter que tirar daqui. Então, realmente, eles deram a importância devida a essas figuras, que são os influenciadores digitais, que são os grandes responsáveis pelo crescimento desse movimento ultraconservador no Brasil. Gente, uma das coisas que mais me chocaram nessa fala do Sérgio é que o Carluxo e o Bolsonaro têm cada um 15 perfis em plataformas digitais. São plataformas que eu nunca tinha nem ouvido falar. E aí eu me lembrei, cara, o Lula não mexe no celular, né? Não. O Lula não mexe no celular. Claro que o Bolsonaro não é o cara que opera as redes dele, mas opera. eles têm... Ele até opera uma coisa ou outra. Sim. O WhatsApp, ele exato. comanda o zap dele e parece que teve momentos que ele publica no Facebook. É até o Mauricio contando isso, que tem publicação que o Bolsonaro fazia direto. Pois é. E aí, para você ver... E assim, ele fala que é quase uma dedicação exclusiva da vida dele cuidar dessas redes, né? Não, porque... E ele não é vereador do Rio de Janeiro, me né? lembrei, foi disso. Pense no dinheiro bem aplicado da população do Rio de Janeiro. Caboré está cuidando das redes sociais da família dele. Da família. Mas aí, gente, uma outra... Passando aqui um pouquinho, avançando em relação ao que o Sérgio falou, eu perguntei para ele o que é que foi o foco, né? O que é que ele conseguiu perceber de tendências em termos de estratégia digital que foi passada lá no evento, e eu acho que é interessante a gente ouvir. E é importante destacar que o evento, apesar dos discursos dessas figuras políticas que apareceram, estiveram lá presentes, o foco, na verdade, era a formação. Era um seminário formado por várias oficinas. Oficinas que eram foram oferecidas lá por pessoas, não eram quaisquer pessoas, eram executivos das maiores empresas de tecnologia do mundo. Então, a gente pôde assistir oficinas, participar de oficinas com o executivo da Meta, que estava lá explicando quais eram as principais ferramentas, especialmente de inteligência artificial da Meta, que já estão disponíveis aí na internet. Houve também um executivo do Google, então ele também estava dentro dessa mesma pegada de apresentar ferramentas de inteligência artificial. É muito importante destacar isso, foi o foco do evento, a inteligência artificial. Isso é uma coisa que chamou a atenção, e a gente tem que prestar muita atenção no que está sendo desenhado aqui. Porque a inteligência artificial, ela esteve presente no evento durante todo o evento, e não só ali no salão em que estava acontecendo o seminário, mas quando você chegava, logo quando você fazia o credenciamento, tinha um stand de inteligência artificial lá. Então era um stand que convidava as pessoas a construírem sua imagem patriótica, uma figurinha patriótica. Não sei se vocês lembram, aquelas viralizaram assim há pouco tempo nas redes, umas imagens inspiradas no Estúdio Ghibli, aquele estúdio de animação japonês. Então as pessoas colocavam fotos e saía como se fosse uma animação. Era mais ou menos a mesma coisa, sendo que transformando a sua fotografia numa fotografia patriótica. Então você colocava uma foto sua e saía lá uma imagem, você vestindo a camisa da seleção brasileira, vestindo a bandeira do Brasil, aquela coisa das cores nacionais, uma imagem que dava uma noção de super-herói, coisa assim. Então, só que não só a pessoa que entregava ali a foto, não só recebia uma imagem animada, mas ela sentava junto com os profissionais ali que trabalhavam com inteligência artificial, e esses profissionais, eles explicavam para a pessoa como é que funcionava todo esse processo de geração de imagens por meio de inteligência artificial. Então você não apenas era atraído para ter uma foto chamativa, mas você era formado a como produzir imagens daquele jeito. Então era também uma formação. E aí lá no evento, o executivo da Meta, ele estava lá explicando como usar as principais ferramentas que já estão disponíveis, mas assim, elas estão ali disponíveis e pouca gente, na verdade, sabe usar ou sequer tem a noção da quantidade de coisa que é possível fazer ali por meio daquelas ferramentas. Então, a gente aprendeu a construir imagens sem precisar de uma câmera, a gente apenas utilizando prompts, a gente aprendeu que era prompt, né? Prompts são os comandos que a gente faz ao computador, ao software, para que ele desempenhe uma atividade, um pedido que você faz. Então, assim, eu quero uma imagem da Avenida Paulista lotada de gente vestido verde e amarelo. Então, é importante destacar, é importante você trazer uma riqueza de descrição, porque aí isso vai ajudar na construção da imagem. Então, assim, aí, de repente, alguns segundos a gente recebia a imagem do que você tinha pensado aí em fazer. Além disso, a gente aprendeu a como transformar imagens em vídeos, ou fazer vídeos sem existir ninguém, na verdade, sem necessidade de atores ou de pessoas, sem você filmar nada. Tudo construído através de inteligência artificial. Então, a gente aprendeu todas essas coisas. E também, aí depois veio a representante do Google, que
ensinou a gente a como produzir textos, apresentou as ferramentas, como produzir textos, você está sem ideias de como divulgar uma ideia, uma campanha política, então você joga para a inteligência artificial para ela te dar dicas de como fazer uma campanha, ou de textos para essa campanha, ou então você pede para que ela corrija os seus textos gramaticalmente, estilisticamente. Então, assim, é uma infinidade, sabe, de possibilidades que você pode utilizar a inteligência artificial para facilitar a sua comunicação. Não só facilitar, como gerar um potencial maior de espalhamento, de viralização dessas mensagens. Gente, é estarrecedor, né? Ah, mas é isso. estarrecedor. Eles estão certos. Estão certos. Eles estão ensinando, né, os operadores, um exército que não vai ser orgânico. só, exatamente, não vai ser só a equipe contratada. É um exército que vai fazer isso. Exatamente. E, assim, a gente se ilude, não é nem que se ilude. Dizia-se muito, e eu era uma das pessoas que falava muito que, assim, é muito difícil você lutar contra uma rede de comunicação extremamente capitalizada, financiada e operada por grandes operadores, né? Tipo assim, hoje é muito claro e nítido que a Meta, que essas plataformas estão do lado da extrema-direita, trabalham em prol de um projeto político. Mas, para além de toda essa capitalização, você tem, de fato, um exército orgânico de operadores. E esse exército orgânico de gente que, né, se beneficiou, isso eu estudei muito assim, durante o doutorado, na pesquisa de doutorado, essa galera se beneficiou do quão maravilhoso é viralizar com uma imagem, você ter suas mensagens circulando massivamente. Então, essas pessoas estão motivadas a fazer isso organicamente também. Claro que tem gente que está sendo paga, tem muito dinheiro circulando, mas você também tem um exército orgânico que está aí, sendo formado com oficinas. Agora, diga-se de passagem, um negócio extremamente preocupante, porque o que eles aprenderam foi a como criar imagens e campanhas e mensagens que não existem. Mentira. Claro. Que não existem. Claro. Como criar mentira. Claro. Tá aí, Então, como criar essas mentira. ferramentas já existem. O que eles fizeram foi, tá aqui, galera, um cardápio de possibilidades, bora aprender a fazer. E aí, uma bola dentro da deputada federal Luiziane Lins, né, que entrou com uma representação junto à Procuradoria-Geral Eleitoral do Ministério Público e à Polícia Federal, pedindo investigação sobre possíveis ilegalidades desse evento. Isso. Porque você tem executivos de grandes empresas de tecnologias mundiais trabalhando para um partido específico. Não, e o Bolsonaro foi muito claro no evento, né? Ele disse que bom que as plataformas estão do lado certo. Do lado certo. Que é o lado dele. Camila, você Isso falou é que a muito- Michelle veio. Sim. Michelle não poderia vir, Pois porque é. Carluxa veio. Aí eles não se dão ela é bem. entregada com Carluxa Tá de sangue certo, a tá fogo. Aí Carluxa que veio. É porque eu vi a imagem dela e eu achei que eu tivesse Tinha, outro ponto. parece que Tinha tinha a a imagem dela, mas ela não Mas foi, pronto, não. pensei. Foi Carluxa e ela não se dão. Pronto, Tá entendendo? pronto. Aí ela não podia vir. É dose, viu? Aí, só para terminar o relato, eu não vou colocar mais nenhum áudio do Sérgio, porque foram muitos, Serginho. Mas eu queria agradecer. Ele se empolgou. Não, pois é. Aí foi ótimo, e a gente Não, soube tudo. ele ficou animado de um jeito. Ele ficou patriotazinho. Não, porque ele estava presenciando uma coisa Tava, muito importante, criatura. entendeu? E ele relatou isso no Intercept. Quem puder A ler, matéria é vai ler. maravilhosa. Muito boa, cheia de detalhes, boa. muito boa. Vale demais a pena. Uma outra coisa, só para terminar o relato, ele falou também que, assim, além do foco ter sido inteligência artificial, do ponto de vista da estratégia digital, era inteligência artificial, em relação às temáticas mais repetidas, ele falou que o grande tema foi o lance da liberdade. A tentativa de fortalecer esse discurso de que a esquerda e o PT é que censuram. A esquerda e o PT querem cercear a liberdade de expressão. Então, essa palavra que foi adicionada, acrescentada, aquela tríade, né? Deus, pátria e família, foi muito repetida. E liberdade. Então, é um discurso que eles estão repetindo muito, né? E uma outra coisa que eu perguntei para o Sérgio é se, durante o evento, se falou, em algum momento, assim, de alternativas eleitorais à extrema-direita, já que o Bolsonaro está inelegível, né? Ele disse que, de jeito nenhum, pelo contrário, era gritos estridentes e repetidos de volta, capitão, mito, mito. O grande personagem, de fato, foi o Cramunhão, Bolsonaro. Então, eles não falaram em Tarcísio, em negócio de Michele, Eduardo, não. Era só o Bolsonaro. capitão lá deles. Agora, eu faço aqui uma parte. A cobertura da imprensa livre, né, a tradicional, foi péssima. Só foi assim, factual. Houve isso aqui, houve um evento do PL, papapá, não entrou em detalhes, não mostrou quão preocupante é isso, mostrou nada.
Agora, um artigo belíssimo no dia seguinte da Sara Góes. Boa, Também, da Gente, maravilhoso. Ótimo. Não foi? Foi. O artigo da Sara Góes. Foi aí que a gente viu, porque se fosse pela imprensa livre, ninguém sabia de nada. Era um evento foram os fofinho, veículos bonitinho, independentes que né? trouxeram. Pois, Foi. Sara Góes merece ser lido. Eu achei, eu li 2 vezes, fala, minha Nossa Senhora. Chagas abertas, coração ferido. Não foi? Foram Primeira graças aos surf veículos impacto. independentes é que a Foi. gente ficou sabendo com detalhes do que Porque aconteceu. a imprensa livre cobriu, assim, coisa fofa, tão E lindo o eventinho. o que eu acho mais preocupante, assim, são 2 coisas. Uma coisa é o pessoal da direita, que já vinha, né, e já vem mobilizado, ele nunca abandonou as redes, nunca abandonou os canais de Telegram, todos os grupos que eles têm, Tudo eles ativo, continuam muito ativos, tá tudo sendo alimentado, nunca parou. O pessoal do Lula, esquerda, faz na campanha, tenta começar e depois não continua. Não tem, a mobilização não prossegue. Então, aí esse pessoal já vinha com essa estratégia digital muito forte, teve bons desempenhos em algumas capitais, né? A gente tem um prefeito eleito pelo PT em capital, que é o de Fortaleza. Vamos lembrar disso. Boa. Assim, esse pessoal tá conseguindo bons resultados e está no movimento crescente. A próxima eleição, a gente está nessa situação que ou é o Lula, contra alguém da direita, que não vai ser o Bolsonaro, mas vai ser alguém que vai ter força, seja quem quer que seja. E, por fim, aí do lado da esquerda, continua essa discussão. Nem vai para frente a regulação das plataformas, nem vai para trás, não, sabe? Não vai para um lado, não vai para o outro, não se resolve. A gente vai acabar esse mandato e não vai ter feito nada. Não vai ter feito nada, não vai dar tempo, Sabe? não, Camila. E vai Não ter dar uma tempo, chuva não. de fake news mesmo, com essas imagens criadas, e a gente não vai ter controle disso. E vai estar lá o TSE se descabelando. Acho que não vai ser mais não é mais o Xandão, algum outro com cabelo vai estar ali tentando resolver as coisas, mas vai ser difícil. E a gente está vai ser fácil. lascado, porque esse debate da regulação das redes, ele não foi abraçado pela opinião pública, não foi pelo contrário. Pela A direita, gente pela viu- esquerda mesmo, assim, o pessoal não tem noção disso. Não tem noção. Não tem E a clareza, gente vê não. quando vê, por exemplo, um episódio como aquele da Janja, né, em que o mérito do que ela diz pouco se dá importância, não tem adesão a esse debate. Então, nada vai ser feito. A galera está se armando, está se munindo de ferramenta com o apoio dessas plataformas para trabalhar no ano que vem. Se eu posso ler um trechinho aqui Pode sim, do da artigo Sara, da né? Sara Góes. Pode sim. A estética do evento foi juvenil, descontraída, mas o conteúdo era nitidamente voltado para criar um exército digital, como você falou aí, o exército digital disciplinado, treinado para atacar, manipular e fidelizar públicos com linguagem emocional, estética gamificada e técnicas de inteligência artificial de última geração. Não por acaso, nos bastidores já se comenta que essa foi a primeira formatura técnica, entre aspas, das novas milícias digitais do bolsonarismo. Ou seja, foi a primeira. E, aí, além de tudo, é jovem, atrai jovens, os jovens estão interessados. Assim, aí da esquerda tudo, né? Essa coisa mais Devagar, amarrada. né? Devagar, não é Devagar. mais atrativo, é cara de velho, é cara de, sabe? Ai, não sei não. Mas a gente vai voltar a esse tema, gente, Maria, com vamos tomar- certeza. Vamos voltar a gente vai a esse precisar de tema. um descarrego depois de falar tanto dessa extrema-direita nesse episódio. Bora falar de uma reaçãozinha que teve? Que é a fotinha no sábado à noite do Camilo Eumano, Evandro Cid e Chagas Vieira. Sábado à noite. Conta aí. Como sábado à noite. Foi. Mulher, esse povo, será que teve assim, menos uns bourbon lá, uns uísques pro povo tomar e falar de... Eu acho que o Eu Chagas não acho bebe. que Tem um pessoal que não bebe, eu acho. Não sei. Chagas não bebe. Quem é dali acho que não bebe? Não sei. O Chagas não bebe? Eu acho, não sei. Depois a gente descobre. É o chute. É a cara. Eu acho que ele é Agora muito vem assim. cá, ninguém é da muito- conta de ele vocês todo- e da ele- gente, se bebe ou não bebe. Eu tô brincando. Eu tô É falando da do minha borbom. conta, sim. Mas o que eu queria falar é o seguinte: só o que eu tô ouvindo falar é que Chagas pode, de fato, se configurar numa opção ao Tá Senado. crescendo, né? Esse Tá crescendo. zum, esse tá crescendo. zum. E que vão puxar o tapete do Guimarães. Que Camilo vai puxar o tapete do Guimarães. Bora contar desde o começo. No Sim. sábado à noite, reuniram-se, né? É o Mano de Freitas, Camilo Santana, Chagas e... Hã? Camilo Santana, não? Não, porque Tu falou Satana. Eu falo, meu, o que é que ainda é? Sacana. Satana. Camilo Santana. Pronto. Aí vocês viram Camilo Sacana. Não, Camilo. Aí chega Evandro Leitão, Chagas Vieira e Cid Gomes.
Cid O Gomes. Cid estava lá. Não foi dessa vez pro Boteco Barrigudinho, não. Olha Foi aí, lá. ficou em Fortaleza. Se reuniram Fortaleza. lá no Palácio da Abolição, sábado Tudo à noite, rindo. batendo a foto. Por quê? Porque o Robert Clau não foi dizer... Não sei se foi o Robert Clau ou foi o André Fernandes, que disseram que, enquanto eles, né, direita, estavam ali num namoro novo, do outro lado era um casamento em crise. Tudo se traindo. Aí eles pegaram a mãozinha deles, se juntaram, ficaram Fizeram lá a na mesa. foto da Fizeram uma mesa, foto tudo tudo rindo. sorridente. Era. Para dizer, nós estamos tudo unidos aqui, Banja Abestada. Até o Cid que estava meio... Menina, eu ouvi falar que deu uma certa... como é que fala? Um ruído aí meio negativo, porque não teve, foi o aniversário do Camilo esses dias, né? E parece que o Cid não publicou uma mensagem nas redes sociais, porque tem isso, né? Tem. Tem, De tem que parabenizar, publicar, tem que publicar. Tem que publicar. Aí ficou aquele zum, de a relação não está muito bem. Aí, em seguida, veio essa foto, né? Para mostrar, estamos juntos, unidos e fortes, né? Quer dizer que agora tem sommelier de mensagem, é? Não, não Tem demais, Inês Aparecida. Eu vi um aí, porque uma pessoa teve aniversário da primeira-dama, Lia Freitas, aí o Elmano parabenizou-a, assim, duas linhazinhas lá, aí o pessoal dizendo assim, homenagem fria, governador, que é isso, que palavras frias. Quer dizer que Mas agora tem o sommelier de sommelier homenagem, mensagem tem, também. de mensagem, tem. de homenagem. Tá entendendo? Aí tem, sobrou para a pobre da tem. assessoria do Cid, a pobre da Lu. Agora pronto. Porque não sei quem foi que disse, se foi o Romeu, não sei. Alguém justificou que Mas foi pela falta de lida do Cid com as redes sociais. Desde quando o Cid, o maior tuiteiro que existe Era, que começou, ele começou... Ah, o Cid é doido, ele fica botando a culpa na assessora. Eu acho errado isso aí. Não foi ele, não, Não. que Ele botou a não, culpa, não. não, Outra não. pessoa botou a culpa na assessoria. A pobre da Lucirene, foi? O que tem a ver? O Cid que fosse lá e postasse. Ele é Parabéns, todo meu amigo tuiteiro, Camilo. Tuiteiro, Pois quer dizer que facebookeiro, agora tem tudo. fiscal de... Vixe, eu vou postar no dia dos Pois namorados. vamos ficar de olho nessa história do Chagas Bora Vieira postar aí. no dia dos namorados por nossos cônjuges, senão eu vou dizer que ele Eita. se separou. Eita, é verdade. Muito é verdade. importante nós três, Importante. né? Pois vamos agora para o momento do desabafo. Mas, de fato, viu, Camila? Tá, assim, se antes era uma especulação, se colocava como possibilidade, cada vez se fala mais como uma realidade a Chagas. possibilidade do Chagas, ou para o Senado, ou para vice-governadoria. É, Que ele isso. dizia que não queria, que não era do interesse dele, papapá. E o povo deve estar tudo trancado, porque o Guimarães, por exemplo, sei, né, gente? E lembrando que o Chagas não é filiado a partido, ele pode Ainda não não. necessariamente ir para o PT. Ele poderia, por exemplo, ir para o PSB. PSB, é. Sabe? Compõe. E aí Agora, aí, se contemplaria o companheiro- Cid? Será? se Porque Chagas é sinônimo de Camilo. Ele é grudado, sinônimo de colado no Camilo. Camilo. Se Então, não companheiro necessariamente ele ir pro Chagas PSB. for para um vice, onde fica o MDB? Tan, 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 Tadadã. né? Porque aí hoje que é do companheira MDB, exatamente. Jade é do MDB, né? Que, inclusive, reclamou quando foi falado aqui em algum momento, faz alguns episódios que, acho que fui eu que falei, que tem essa conversa de que ela está preparando aí para deputada federal. Ela mandou recado recado pra gente, dizendo foi. que, de jeito nenhum, ela é candidatíssima à reeleição como vice. Gente, e o Cid não vai abrir mão da indicação do Júnior Júnior Mano. Mano, Tava é. grudado com ele andando aí em evento esse fim de semana. certo. É Júnior Mano pra lá, Júnior Mano pra cá. Não vai abrir mão. Vai ser briga de foice. E aí, só para registrar, porque do lado da direita teve o lançamento do nome da Priscila Costa pela Micheque. Aí sim, Micheque lançou Micheque, Priscila o Valdemar. Costa Michele ao Costa estava lá Senado. para Brasília Isso. e tiraram foto junta. Aí eu pergunto, e o Isso. Ciro lançou o pastor Alcides também ao Senado, pelo PL. São duas candidaturas, de repente vão os dois, né? De repente É. vão os dois. De repente vão os Acho é dois. pouco. Estamos acompanhando, gente. Pois agora vamos para o momento do desabafo, o momento do recadinho, o momento de escunhão. Eu vi a lista aqui, tá cheia. Vamos que vamos, tem meninas. Bora. discunha, vai, Eva. Vai, Vai ser bem rapidinho, né? Eu queria trazer aqui um assunto que está bombando aí na imprensa, né? Alguns jornais e TVs deram, mas a gente quer registrar também um projeto polêmico aí, viu? De construção de uma estrada ligando a Prainha até o Iguape, lá no Aquiraz. É um projeto do governo do estado com apoio da prefeitura de Aquiraz. Qual é o problema? Essa estrada tem uma carta aí assinada por mais de 150 biólogos. É muita gente ponderando. Essa estrada, do jeito que está idealizada, vai cortar campos de dunas móveis, manguezais, florestas nativas, lagoas de dunas e outros ambientes naturais intocados.
Quem É conhece uma a região estrada. sabe que tem tudo Sabe? isso. Menina, Uhum. aquilo ali é uma mata intocada, um ecossistema super rico. E tem esse projeto aí dessa estrada, que obviamente vai possibilitar a construção de empreendimentos. Mas já tá cheio de empreendimento lá. Não Já sei nem tá. onde é que vai enfiar mais empreendimento, Já tá, porque tá mas cheio. aí vai entrar- Na área das tartaruguinhas, inclusive. A ideia, Camila, é entrar em canto que hoje, a preço de hoje, está preservado. Ave Maria. Então, você tem abaixo assinado, você tem essa carta dos biólogos, é muita gente dizendo que esse negócio está errado. E, tipo assim, pedindo para, pelo menos, o governo dialogar. Vamos dialogar, apresentar os estudos de impacto, porque isso não está E, transparente. gente, não é por nada. Onde já tem acesso bom. Não precisa estar, muito não possivelmente, precisa, não. dessa estrada aí, não. Não, isso aí deve Sabe? ser estrada para passar em empreendimento. Menina, Então, vou construir ali, então. passo estrada na minha porta. Exatamente. Oh, Foi seu rapaz, governo do foi isso. estado e dona prefeita. exatamente É isso. isso, mulher. Oxi. Aí aí quem é que vai gritar? Renato Rosendo, deputado Gabriel. estadual, e Gabriel Biologi, ambos do Eu pessoal, porque tô o resto vai vendo- ficar tudo calado. Eu estou vendo um movimento assim orgânico dessa galera ativista ambiental que está muito forte. Eles estão conseguindo pautar a imprensa e queria reforçar assim para a gente ficar de olho nessa história. E mais um descunhã bem rapidinho, gente. Ó, Que no começo eu até falei que a gente ia falar dos 6 meses do Evandro, mas sobre um aspecto específico, né, Ebele? Que tu não, puxou. é porque é o seguinte, é rec e repete já o que eu estou trazendo aqui. Rec e repete, mas é porque, gente, eu queria saber de quem é a incompetência ou a má vontade, eu não sei. A cidade de Fortaleza continua escura. Sabe, nos mais variados bairros, você passa por vários trechos com postes com as luzes apagadas, com os postes apagados. Esse fim de semana eu fui até o Passaré, saí ali da Beira-Mar até o Passaré, né, não sei quantos quilômetros. E assim, é impressionante como você fica aqui dirigindo, diabo de breu, aí abaixa os vidros para saber se não é o vidro do carro. Não. É a cidade escura mesmo. Evandro, pelo amor de Deus, não está saindo à noite não para ver isso aí. Teu secretário regional não estão saindo, não. A gente vai ter que ligar por 156 50 mil vezes para reclamar da escuridão dessa cidade. Não dá para mais para culpar. E é isso, é uma decisão política que ele tem que ter de, não, vou deixar a cidade A iluminada. cidade iluminada, Pronto, limpa, acabou-se. a cidade habitável, mais segura, boa para Tem todo que ter mundo. decisão política. É só esse repete aí, minha irmã. Inês, manda. Menina, é o seguinte, eu sou lotada de escunhar. Mas eu vou aqui para o primeiro, que é o pessoal só falando dessa Fagifol. A gente posta, eu pessoalmente posto alguma coisa assim. Que é a Fundação de Saúde da Prefeitura, que também já foi extinta, né? Deixa eu dizer aqui com o nome da bicha bem direitinho, Sim. digo já. Aí a gente fala uma coisa da prefeitura, nada a ver, aí os que são prejudicados, pergunta aí o Evandro, cadê a Fagifol? Menina, aí mete o pau. Aí por conta disso, para a gente não ficar falando só metendo pau, né? Aí eu pedi a assessoria lá da prefeitura que explicasse como é que tá essa história da Fagifol. Tem até um grupo, menino, tem perfil no Instagram a respeito disso. A Secretaria Municipal de Saúde informa que, com a extinção da Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde, isso aí se chama Fagifol, em março de 2025 deste ano, foi esse ano, todas as 2.242 pessoas aprovadas no concurso como seletistas serão inseridas nos planos de cargos, carreiras e salários da Secretaria Municipal de Saúde, tornando-se servidoras públicas estatutárias do município de Fortaleza com todos os direitos, inclusive gratificações e adicional de insalubridade, uma demanda de toda a categoria. No projeto de lei enviado à Câmara Municipal de Fortaleza na última terça-feira, 3 de junho, e aprovado na quarta-feira, 4, foi garantido aos servidores que não haverá redução de salário. A Secretaria de Saúde destaca que, com a transmutação, algumas categorias terão, inclusive, aumento salarial, mantendo a mesma carga horária que estavam exercendo na Fagifol. Além do acréscimo salarial, os novos estatutários adquiriram benefícios como IPM, Saúde, IPM, Previfor e Previdência Complementar, auxílio alimentação, suplementação de carga horária e ITA/GTA, que eu não sei o que é. ITA, para mim, é o ITA. Mas vamos lá. O pessoal dos concursos deve saber, né? Com certeza. Em relação às últimas demandas apresentadas por algumas categorias, a Secretaria de Saúde pontua que, em conjunto com os órgãos competentes da administração municipal, analisou as demandas apresentadas pelos servidores e considerou os aspectos legais, administrativos e orçamentários envolvidos. O atendimento à demanda de redução de carga horária, por exemplo, resultaria em um déficit nas horas de serviço prestado nas unidades de saúde municipais, o que prejudicaria diretamente o atendimento à saúde dos cerca de 80% dos fortalezenses atendidos exclusivamente
pelo SUS. Daí a resposta da prefeitura com relação aos concursados da FAGEFOR, que agora não existe mais FAGEFOR. Mas o grupo continua se chamando FAGEFOR, e quando eles metem o pau na prefeitura, e que a FAGEFOR, Evandro, cadê a FAGEFOR? Tá entendendo? A FAGEFOR Tá morreu. Só eles vão ser absorvidos morreu, e tem essas condições aí que, segundo a prefeitura, vão ser positivas. Vai ser e a gente pede que para esse pessoal ficar de olho, aí de fato. Eu não disse né? que eu tinha uma piracema de Cunha. O segundo é o seguinte, meninos mandaram para mim, lá de Maracanaú, nosso vizinho aqui, uma professora, várias professoras do município lá, preocupadíssimas com a proliferação de escolas cívicos militares. Menina disse que está uma piracema lá em Maracanaú. Porque tem um militar lá, que até eu conheço ele, não vou dizer o nome não, que ele é da gestão do Roberto, desde quando o Roberto foi prefeito a primeira vez, 2003, 2004, sabe? Ele é, reformado, era coronel reformado. Daqueles militares, velho, ele anda assim, todo duro. Pois é, ele é que inventa essa história de escola cívico-militar. Olha o argumento. É contra a violência, para formar pessoas... Quem já viu isso? Tu já viu como é os meninos na escola militar? Não, esquisitíssimo. Pois é, já são 10 escolas no município de Maracanaú. O pior, tem uma escola, que é a pessoa que denuncia, que tem escola que tem 9 militares reformados. 9! Sem formação nenhuma. Porque quem é para ser professor, coordenador, diretor de escola, é pessoal formado em pedagogia, não é não? Pois é, milico. Diz que só numa tem 9. Deve ser esse coronel aí que eu conheço ele, que está chamando os caboré amigos dele para empurrar lá no Maracanã. E o secretário de Educação, eu vou dizer aqui porque ele disse em declaração, o secretário de Educação disse que daqui para o próximo ano serão 20 escolas cívico-militares. O secretário de Educação de Maracanaú se chama George Valentim. Disse que, mas ele acha o máximo. Tu já pensou? Olha, cada moda que eu vou te falar, não, viu? Não, a gente, assim, educação já é um problema. Aí os caras ficam inventando jeito de piorar. De piorar, um negócio assim, pois é. Pelo amor de Deus. Aí só bem ligeirinho. Em Setu, que também é um centro de artesanato, chão esburacado, porta de banheiro quebrada e nenhum espaço infantil. Ali, aquela em Setu. Não, mas eu adorava ir lá, mas assim, tá toda esculhambada. Tá acabada. Virgem Quem Maria. disse? Aquele nosso ouvinte, psiquiatra, o Eric. Meu Deus. Teu primo, meu né? primo. Ele chama primo da Evelyn. Pois disse que tá um lixo. Atenção, pronto. Deixa eu dar o meu discunhã, que é super rápido. Gente, tá... Assim, tem muita vacina disponível. Tá tendo uma onda de gripe pesada no país todo. Ceará não é exceção, mas assim, no país todo tá tendo uma onda de gripe aí, a influenza A, B e tal. E tem vacina para dar e vender. E, assim, não precisa muita coisa, gente. É ir no posto, você vai lá, vai botar seu bracinho. Dói um pouquinho, certo? Mas só um pouquinho. Dói não. Aí, gente, pronto. Eu tenho medo, mas eu tomo. A vacina começa, eu já tô lá. Pronto. Braço. Exatamente. Agora tá liberado para geral, qualquer idade, Inês. Chegou no posto, é vacinado. Toma a vacinazinha da influenza. E ainda você verifica se tá faltando alguma vacina. Outro dia eu tomei a do tétano também. Eu tomei a da vacina do tétano, que já fazia 10 anos que eu tinha tomado. Tem esse prazo mesmo. Tem. Maravilhoso. Assim, gente, bora vacinar, tá certo? É de graça. Olha aí. Menina, aquele que coisa posto ali, maravilhosa. olha, ali quem morar por ali, em Mediações Meirelles, tem um ali onde é escola de saúde pública, Sim. que não tem um pé de pessoa. Quando eu fui me Pronto. vacinar, era só O eu. antigo posto 4 é o novo. Lembra desse Aí, posto 4? dentro da escola mesmo de saúde, que tem um posto e tem muito pronto. bom. Fica lá as moças assim, esperando. é só buscar um posto. Super educadas, Sabe? atenciosas. Pois é, o Demais. dia que eu fui era eu. Atualiza teu registro direitinho, todo online agora, gente, é maravilhoso. Aí, deixa eu deixar meus cheiros logo, que aí depois vocês já vão. Vixe, é mesmo. Esses dias eu fui na posse do novo presidente da DUFS, que é o André Vasconcelos, que aí para quem eu deixo um cheiro também já, de cara. E para o pessoal que tava lá, ó. A Lorena Moura diz que é conselheira tutelar e você apoiou ela, viu, Inês? Foi? Aí, Legal, Lorena, foi. Ainda bem que você ganhou. ela ganhou, graças a Deus. A Maria Tem Grazielli cada uma. e o Gabriel Ribeiro também são do PSOL. E o Roberto Feitosa, que é da Biologia. Vou deixar um cheiro para vocês, ó, tudinho. Ó, obrigada por assistir a gente, por gostar da gente, viu? Obrigadíssima.
E vou deixar também o cheiro pro Rodrigo Alves, do Vida de Jornalista, que deixou ó, uns imãs de geladeira pra gente. Ele Minha faz os geladeira imãs. é cheia das coisas do Rodrigo. Ele que legal, faz. né? Ele que faz. Os imãzinhos de jornalista. Assim, e deixar a recomendação. Ele tá com essa série, dentro do Vida de Jornalista, ele tem uma série agora, chama Escolha, que é voltada para estudante de jornalismo. E é interativa. Você faz escolha, você vai ouvir um episódio próximo dependendo da sua escolha. Ele vai sempre deixando as escolhas. Então, você fala assim, ele tem um momento que escolhe assim. Você decide o quê? Você quer trabalhar numa grande empresa de comunicação ou na mídia independente? Aí, se você for numa grande mídia de comunicação, você escuta um episódio. Se for para mídia independente, você vai escutar outro. E aí, nesses episódios, tem grandes, né, figuras importantes do jornalismo contando histórias e comentando essas escolhas. Então, nesse que fala, por exemplo, da escolha do veículo de comunicação, é a Nayara Felizardo que comenta. Que Nayara agora tá ela importantíssima. ela tá lá no G1, na Globo. No G1, né? eu só vejo ela dando lá as atualizações no Isso. Instagram, todas chique. Nossa amiga. Então, assim, maravilhoso a série, assim, para estudante de jornalismo, para quem gosta de jornalismo, de comunicação, vale a pena demais. Pois, Eu ó, adoro cheiro, o Rodrigo Alves. Você que eu troquei lá no Encontrei 3G, no né? Rio, é. Ai, adoro o Rodrigo, adoro. Mandem os cheiros. Menina, Vai, peraí, tua cadê meu lista cheiro? louca, mas Não, bem mas hoje rapidinho. nem tem essas piracema toda, não. Cheiros de champanhe para estourar, pá, para todos que formam o coletivo Rebento. O Os povo médicos. cheirado, viu? Os rebentos são cheirados. E vou fazer que são. 5 anos, né? A gente Ano, cheira, mulher, deixa viu? eu terminar. Médicos em defesa da ética e da ciência e do SUS, né? Que é o slogan dele. Que está comemorando, como nós, 5 anos de existência. A festa deles vai ser no BNB sexta-feira. Temos que ir. Temos que ir. Vamos ter que ir. A partir das 19 horas do Olha, BNB Não Clube. estarei aqui. Aí tá. Não, lá. a Evelyn é só fugida, é só nas férias É, dela. não gosto não. Ave Maria, vamos vetar esse negócio aí. que Aí isso? outro cheiro para Vitor Siqueira, jornalista que apresentou as cunhãs para o Max William. Olha. Olha aí, o Vitor Siqueira, é jornalista, apresentou as cunhãs para o Max William. E o Max William ficou louco por nós. Olha aí. E um cheiro para Helena Barbosa, secretária de Cultura, que se tornou cidadã de Fortaleza, segunda-feira. Olha, e a gente estava gravando e a gente não pôde Pois comparecer, é, mas tamo aqui na hora deixamos da aqui os gravação. parabéns para Helena, É. parabéns, muito merecido, fortalezensíssima, maravilhosa. Meus cheiros, olha, eu vou fazer um cheiro aqui, primeiro especial para Anne. É um recado que Inês, viu, Anne? Inês me deu seu recado. Anne, que usa um caju, quando eu pego aqui meu caju, que eu faço assim, ela se Ela identifica, fica né, Inês? louca. Aí a mãe dela, ela é adolescente. Porque aí a ela mãe usa dela também um pergunta, cajuzinho na Olha aí. cabeça. Você gosta mais de quem? Porque a mãe dela, a avó me conhece. Você gosta da Camila, da Inês ou da Evelyn? Gosto da Camila, mas eu gosto mesmo da Evelyn. Por causa do Não merece, só fica sumida, não merece, mas tudo bem. Não é, mulher, só dando os perdidos. na Anne, ela tem um irmão chamado Eric. Anne, pois é fã Pois da Evelyn, pronto. minha filha. Ai, que Acha lindo. lindo o cabelo dela. Deixe ela, pois Anne, um cheiro. E eu queria também cheirar os nossos novos seguidores, porque eu até perguntei, menino, o que foi que vocês quebraram aí na minha ausência? Porque Pois é. não foi, deu um... Foi. Será que sou eu que, quando eu saio, as Quando coisas sai, melhoram? as coisas melhoram. Eu vou fazer mais um teste. Mas chegou um monte de gente nova, então um cheiro para os novos seguidores, para os antigos, que tem a galera que diz, ei, eu tô aqui desde que era Tem, mato, era desde a época do mato Eco. mesmo, era. Depois um cheiro para os nossos desde seguidores, a época que o áudio era apoiadores. horrível. Era. E é isto. Aí, cheirei. Pois muito bem, Acabamos. meninas, acabamos. Ai, a Falamos Bíblia. de tanta coisa. Nem falamos do apaixonado coronel Aginaldo que deixou a secretaria lá da segurança da Calcaia Zambelli. para ir atrás da mulher dele fugir. Mulher, teve tanto assunto que a gente É não verdade, fala. é Não verdade. tem nada, não. Fala lá, Depois a gente fala. Depois vai ter que voltar nesses assuntos, gente. Pois é, obrigada demais por você ter ficado com a gente até aqui. Obrigadíssima por toda a companhia. Lembrando, querendo apoiar as cunhas, apoie. Queira, Tem né? aqueles... Queira, apoie. Tem aqueles jeitinhos, tem o site apoia.se/ascunhaspodcast, tem o Pix para chaveascunhaspodcast@gmail.com, tem o Orelo, vai lá, qualquer quantia já ajuda pra caramba, espalha a palavra. E é isso, a produção do episódio foi feita por mim, Camila Fernandes, pela Emily Rebouças e pela Inês Aparecida. A gravação e edição do episódio é aqui da Pro Produções, que a gente chama de paixão. O apoio nas redes sociais é feito pela empresa Ponto Indie. Trilha sonora é Barroada Gagá da banda Breculê. E é isso, até a próxima semana, gente. Tchau!